Vamos ler nessa noite Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o nosso versículo de hoje, que é o versículo 13. Vamos parar no versículo 13, que é o versículo do nosso boletim. Aleluia. Glória a Deus. Então, Efésios 6, de 1 a 13, em nome do Senhor Jesus. Efésios 6, de 1 a 13, quando chegar no 13, nós então paramos e levantamos os nossos clamores, todos juntos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Muito bem, irmãos, essa noite, todo primeiro domingo do mês, nós temos a mensagem do nosso boletim mensal. Esse boletim vai cumprir 22 anos. 22 anos esse ano. 22 anos que todo primeiro domingo a gente passa por aí, versículo por versículo das Escrituras. O versículo de hoje é o versículo 13 do capítulo 6. A mensagem principal, nosso título principal, é esse que vocês estão vendo no slide aí também, diga resistência espiritual. Aleluia. Quando Deus nos deu o seu Filho Jesus, em Jesus, Deus estava nos dando tudo o que nós precisamos para ser pessoas resistentes, pessoas que resistem toda espécie de mal e de maldade. Glória a Deus. Os verdadeiros filhos de Deus na terra são a mais poderosa força resistente contra Satanás, contra os demônios, porque
quem não é verdadeiramente filho de Deus não consegue resistir. O diabo domina sobre todos que não são de Deus. Todos que não são verdadeiramente convertidos, e eu gosto de enfatizar isso, porque muita gente que se chama de convertido aí não é nada. O diabo continua dominando na vida deles. O diabo só não domina sobre a vida de quem é verdadeira, genuinamente convertido. Sobre esse o diabo não tem poder, porque é para esses que Jesus disse em Lucas 10:19: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Aleluia. Portanto, essa pode ser até, numa análise nossa, de pessoas, seres humanos que pertencem a Deus, uma análise de quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem não é de Deus não tem força para resistir. Quem é de Deus tem força para resistir. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, temos força para resistir. Aleluia. Por isso Deus quer filhos resistentes. Aleluia. Deus quer filhos resistentes. Deus não quer filhos fracos, não. Deus quer filhos fortes. Aqueles filhos fortes que João falou com eles em 1 João capítulo 2, quando disse: vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? A luta é todo dia e a vitória tem que ser todo dia. E a resistência espiritual tem que ser todo dia. Muito bem, esse é o nosso título, né? E o subtítulo da nossa mensagem é, diga, revestimento espiritual. Nós temos resistência espiritual porque nós já fomos revestidos espiritualmente de algo tão tremendo que é o revestimento de Cristo. Fomos revestidos por Cristo, que é chamado na Escritura tanto de vestes novas, como também é chamado aqui na Escritura, de uma forma particular aqui, pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, de armadura de Deus. Essa armadura é o revestimento espiritual de Cristo na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Amém? Muito bem, aí nós teremos aí no slide o tempo todo o versículo que nós vamos trabalhar hoje, que é o Efésios 6:13, e que no slide eu sublinhei o verbo resistir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Repitam vocês bem forte. Aleluia. Esse versículo então é o primeiro que está aí agora no boletim aí, tá? Nessa página 2 do boletim. E todos os demais textos bíblicos que nós vamos passar também já estão impressos aí nesse boletim. Vocês vão ler comigo sempre, tá? Os textos aí que estão em negrito aí, os versículos, tá bom? Então, começando com uma parte desse nosso versículo de hoje, ó, para que possais resistir no dia mau. Repita só isso. Bom, eu sublinhei aí dia mau nessa primeira frase. Por quê? Vamos entender isso. O dia mau
é uma expressão temporal que indica a véspera do dia eterno. Dia eterno foi uma expressão usada pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Então, quando você lê esse versículo aqui, né? Para que possais existir no dia mau, aí você pensa assim, que o dia mau é algum dia que está tudo ruim para você. Algum dia, não é todo dia, não, é algum dia que dá alguma coisa errada, não. O dia mau aí é todo esse tempo que nós estamos vivendo. O dia mau começou lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram. Aí começou o dia mau. E a humanidade toda vive nesse dia mau. Esse dia mau só vai acabar quando chegar o dia eterno, quando Jesus voltar. Então, continua comigo aí, ó. O dia eterno começará com o nascimento do sol da justiça, expressão empregada pelo profeta Malaquias, referindo-se à vinda do Senhor Jesus. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aleluia. Aleluia. Estamos na noite do dia eterno, melhor, do dia mau. Estamos na noite do dia mau, mas logo vai nascer o dia eterno. Jesus está voltando. Portanto, o dia eterno será o dia bom, né? O contrário do dia mau é o dia bom, que está para nascer com a vinda de Cristo. Porém, toda a realidade anterior ao dia eterno corresponde ao dia mau, tempo no qual, quanto mais perto do seu fim, mais escuro, mais trevas em meio às quais ocorre a multiplicação da iniquidade, que Jesus falou em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É nesse tempo que nós estamos vivendo agora. É o tempo da multiplicação da iniquidade. E mediante da multiplicação da iniquidade, a multiplicação da maldade, a multiplicação da promiscuidade, a multiplicação da iniquidade no mundo, do pecado no mundo, o resultado disso é o esfriamento do amor. Não está tendo mais amor, está tendo só ódio, raiva, guerra, inveja, separação, divisão. É só isso, as pessoas estão odiando umas às outras. Tem ódio para tudo quanto é lugar. Tem ódio na política, tem ódio no futebol, tem ódio nas famílias, tem ódio nas escolas, tem ódio nas repartições públicas, tem ódio nos lugares de trabalho, tem ódio nas faculdades. As pessoas estão se odiando, elas estão se matando. Homens que fizeram juras de amor, abraçaram uma mulher, se casaram, estão cometendo feminicídio porque estão odiando, passaram a odiar essas mulheres. Filhos odiando pais, irmãos se odiando entre si. Isso é resultado da multiplicação da iniquidade. O amor de quase todos se esfriará. De quase todos, porque todos os que não têm Deus esfriarão. E todos os que mal têm Deus também se esfriarão. Só quem tem Deus de verdade é que não esfriará, porque Deus é amor. A multiplicação da iniquidade nesse tempo denominado dia mau ocorre especialmente nesses três motivos que eu vou colocar para vocês aí no boletim. Primeiro,
o aumento da densidade demográfica. Quanto mais pessoas no mundo, mais pecado, mais iniquidade, maior domínio de Satanás. O planeta Terra nunca teve tanta gente vivendo nele ao mesmo tempo como agora. O planeta Terra nunca teve 8 bilhões de pessoas e hoje já tem mais de 8 bilhões de pessoas. Essas pessoas estão saturando a Terra, tem gente demais e todos são pecadores. E todos escravizados por Satanás. Um mundo que jaz no maligno, por isso João escreveu isso. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Bilhões de pessoas descritas em Efésios 2,2, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pessoas nas quais o espírito que está atuando nelas não é o Espírito Santo. O espírito que está atuando nelas é o diabo. Por isso que Jesus deu ao diabo o título de príncipe deste mundo. Jesus tem vários títulos na Bíblia, mas ele não tem o título de príncipe desse mundo. Jesus não é o príncipe desse mundo, é o diabo. Jesus é o príncipe da paz, daqueles que são colocados no estado de salvação, de paz com Deus. Segundo motivo aí da multiplicação da iniquidade no dia mau, o progresso tecnológico que representa a Torre de Babel, construída e em pleno funcionamento, com os homens pecadores tendo acesso global uns aos outros, em pleno entendimento da linguagem e sentindo-se empoderados pelo poder da comunicação na palma da mão para realizar todos os seus desígnios decaídos. A humanidade estava preparada para todo esse progresso tecnológico? Não. Não. A humanidade está tomando posse de um poder tecnológico, de um poder, um progresso tecnológico para o qual jamais esteve preparada. E o progresso tecnológico é um fermento, fazendo a humanidade toda inchar nas suas iniquidades. Eu só tenho 60 anos, mas olha só. Eu lembro muito bem, na década de 60, quando eu tinha quando eu estava nos meus primeiros, completando os meus primeiros 10 anos, de 1963 a 1973, naquela década, só tinha televisão preto e branco. Só tinha o telefone, né, o telefone que raramente alguém tinha um em casa, que é 3, 4, errei, eu comecei de novo. Ninguém sonhava com essa tecnologia, internet, redes sociais, telefones celulares. Ninguém sonhava com isso, de ter na palma das suas mãos contato com o mundo inteiro e com tudo que o príncipe desse mundo coloca aí. A humanidade não estava preparada para isso. E se a humanidade não está preparada para isso, muito cuidado, porque muito menos as crianças estão preparadas para isso. Celular e tablet para as crianças é entregá-las ao diabo. Entendam isso. Pai e mãe tem que dar celular e tablet para a criança. Tem que dar Bíblia para eles. Deuteronômio capítulo 6. Inculcar todos os dias neles a palavra de Deus. Porque a palavra que vai ser inculcada neles é a palavra do diabo,
se vocês deixarem eles aí em contato com essas redes sociais. Em contato com o mundo do diabo, o mundo que o diabo domina. E você está pensando, meu filho fica quietinho lá no celular. Ele fica quietinho, aprendendo tudo o que o diabo tem para ensinar para ele. E depois você vai chorar. Como que o meu filho se tornou assim? Como foi acontecer isso com a minha filha? Você entregou ela para Satanás. Você não entregou ela para Jesus. Entregar para Jesus é ensinar a palavra todos os dias. E nada de celular. Nem os adultos estão preparados para esse progresso tecnológico. Bilhões de adultos vasculhando a pornografia estampada nessas redes sociais, destruindo relacionamentos, destruindo casamentos. Isso é um veneno. Aleluia, que nós estamos usando para transmitir a palavra de Deus. Mas o que se transmite de palavra de Deus e palavra de Deus correta nas redes sociais é o mínimo em relação ao que se transmite de mundanismo e de porcaria. Então isso é muito sério. Esse segundo motivo aqui da multiplicação da iniquidade é muito sério, porque envolve desde a mais tenra idade as nossas crianças. Terceiro motivo da multiplicação da iniquidade: a cauterização da consciência humana para negar o pecado e promover no mundo a exaltação de tudo que é errado e abominável aos olhos de Deus. Salmo 12:8: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Se Davi já dizia isso num tempo em que não tinha nem sequer 1 bilhão de pessoas na terra, olha só, por todos os lugares, Davi já estava olhando, por todos os lugares andam os perversos. Não é possível, para todo lugar que eu olho tem perversos. E não tinha nem 1 bilhão de pessoas na terra. Estava longe de 1 bilhão de pessoas na terra quando Davi escreveu isso. Agora tem mais de 8 bilhões. Para não dar de cara com perversos todos os dias, igual o ar que você respira, só ficando cego. Eles estão para todos os lados. A perversidade está espalhada na humanidade, para todos os lados, para todas as idades. E o que acontece no meio dessa humanidade, olha, lê o finalzinho aí, a vileza é exaltada. De novo, a vileza é exaltada. Ou seja, o que é isso? Aquilo que é vil, aquilo que é mau, aquilo que é desprezível, aquilo que é pecaminoso, é exaltado no mundo, é elogiado no mundo, é engrandecido no mundo. É isso que tem valor no mundo hoje. O que tem valor no mundo é tudo que não presta. E os homens aplaudem, os homens gostam, os homens exaltam a vileza, exaltam o que é errado. Davi já dizia isso na época que ele escreveu, porque estava inspirado pelo Espírito para definir a realidade de todas as épocas, e que quanto mais se aproxima do fim, mais piora. Antes da vinda de Jesus, o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar a cada dia. Saiba disso. A multiplicação da iniquidade
resulta na destruição de todos os fundamentos humanos, especialmente os fundamentos espirituais estabelecidos no contexto da palavra de Deus. E Davi disse isso de novo aqui no Salmo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Fundamentos destruídos. Nós vivemos numa humanidade, a humanidade é o mundo inteiro, a humanidade, os seres humanos é uma só ruína, uma ruína. A humanidade está arruinada, fundamentos destruídos. É uma humanidade que não está estabelecida sobre fundamentos excelentes. Os fundamentos foram destruídos. O principal fundamento destruído é o fundamento espiritual. Um povo que não tem vida espiritual, um povo que tem uma vida dominada pelo diabo. Consequência de não ter fundamentos espirituais, de ter fundamentos espirituais destruídos, também todos os demais fundamentos caem. Não tem fundamentos morais, não tem fundamentos sociais, não tem fundamentos familiares, não tem mais fundamentos matrimoniais. Acabou. Não existe mais. Não existem fundamentos. Estão destruídos. Davi fala assim: e agora? O que o justo pode fazer? É uma pergunta retórica, na qual Davi coloca aqui, né, dentro desse texto que ele declara aí, o sentimento de impotência diante de toda essa maldade que envolve a humanidade toda. É claro que o justo sabe o que fazer, porque Jesus falou o que fazer. Nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que orar por todo mundo, nós temos que dar testemunho de Jesus, temos que pregar o evangelho. É isso que o justo faz. Só que esse trabalho hoje, o nosso trabalho hoje, sabe como é que ele é? É o trabalho daquela andorinha que viu a floresta amazônica inteira em chamas, e ela foi lá com o seu biquinho, pegou uma gotinha no rio Amazonas e jogou lá em cima para tentar apagar o fogo. O tucano riu da andorinha, o tucano com o seu bicão riu da andorinha, o pelicano com o seu bicão riu, tirou o maior sarro da andorinha. Só isso que você consegue trazer no seu biquinho, você não vai conseguir apagar nunca. E a andorinha falou: vocês têm um bico bem maior, né? Não estão fazendo nada. Só estão criticando o que eu estou fazendo. O nosso trabalho hoje, de ser cristãos, de dar testemunho de Cristo, de pregar o evangelho, faz de nós andorinhas querendo apagar esse incêndio no mundo todo. Mas a gente continua, porque Deus está no controle. Dentre os clamores do justo, surgiu um clamor aqui no Salmo 119, 126. O justo clama a Deus: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. A humanidade está desse jeito, por quê? Porque são violadores da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo violada no mundo, e é por isso que o Espírito e a noiva, o Espírito Santo e a noiva de Cristo, a sua igreja, conforme está escrito em Apocalipse 22, 17, estão clamando pela volta do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Já é tempo, Senhor, para intervires.
Deus vai intervir, irmãos. Já é tempo para intervires, porque a tua palavra, a tua lei está sendo violada no mundo. E pior do que a palavra de Deus ser violada no mundo, é a palavra de Deus ser violada dentro de igrejas. É a palavra de Deus sendo violada por pastores que deveriam estar pregando a palavra de Deus para o povo. É a palavra de Deus sendo violada por pessoas que se chamam de evangélicos e se comportam pior do que os filhos do capeta. Violadores da palavra de Deus é o que mais tem nesse mundo. E as consequências chegam para eles. Porque o salário do pecado é a morte. Mais uma parte do nosso versículo de hoje, eu leio depois vocês. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vocês. Agora eu sublinhei aí a armadura de Deus. A armadura de Deus é o revestimento espiritual dos eleitos de Deus para a salvação. Em uma única palavra, a armadura de Deus é Cristo, irmãos. Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia. Vamos entender essa expressão aí de Paulo aí em Gálatas 3:27. Esta singela declaração não pode ser meramente compreendida como a simplicidade do batismo nas águas. É muito mais profundo que isso. A palavra batismos na língua grega do Novo Testamento, que foi adaptada para a língua portuguesa como batismo, na verdade é banho. Batismo é banho. Glória a Deus. Batismo é banho porque a humanidade está toda suja. A humanidade está toda suja. Homens sujos, mulheres sujas, crianças sujas, adolescentes sujos, jovens sujos, adultos sujos, casais sujos, famílias sujas. Na obra da salvação, Deus quer nos dar um banho. Nos dar um banho de palavra. O batismo representa tomar um banho na palavra de Deus. Por isso Jesus disse em João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu coloquei aí, não foi? Então, o seu significado supremo é que a pessoa convertida, até o momento antes da sua conversão, estava suja. E no momento da conversão ela é lavada na palavra de Deus. Aí está o João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só que a pessoa convertida, ela entende que ela não é purificada lá no batismo nas águas. Que o banho de palavra que ela tem que tomar na sua vida é diário. Assim como você tem que dar um banho diário de água no seu corpo, você tem que dar um banho diário de palavra na sua alma. Senão você lava o corpo e a alma está fedorenta de suja. Você lava o corpo e a alma está podre de suja. Está cheio de crente de alma suja, porque é crente que nem sequer Bíblia lê. Muito menos medita. E se é a palavra que lava, eles estão sujos. O apóstolo Paulo falou sobre isso enfaticamente quando escreveu, aí passando de uma página para outra, um texto maior aí de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, leamos juntos. Ou não sabeis
que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes muitos de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nesse texto todo aí eu sublinhei lavastes. Fomos lavados na palavra. E temos que continuar sendo lavados na palavra. Temos que continuar tomando banho de palavra todos os dias. Glória a Deus. Quanto tempo leva o seu banho lá no chuveiro? Cuidado para não gastar água demais e energia. Tá bom? Economiza. Mas o seu banho de palavra pode durar horas. Fica tranquilo, tá? Pode gastar à vontade. O seu banho de palavra pode durar horas. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite, porque ela te lava, ela te purifica e ela te reveste de Cristo. A armadura de Deus é revestimento de Cristo. Então continua aí comigo, olha. Jesus é a palavra de Deus viva e eficaz. Por isso que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que é viva? Porque é uma pessoa viva. Jesus está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Jesus está vivo, irmãos. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova. Jesus é a palavra de Deus, viva e eficaz, com a qual Ele reveste os seus eleitos. Então Jesus é toda a armadura de Deus. Assim que o primeiro casal pecou, percebeu que estava espiritualmente nu. E aí o que eles fizeram? Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha, até então Adão e Eva estavam nus, mas eles não se envergonhavam disso, porque eles eram puros, eles eram limpos de alma, limpos de coração, foram criados limpos. Com o pecado eles ficaram sujos. Quando ficaram sujos veio a malícia, veio então a vergonha, agora tem que cobrir a nudez. E eles deram um jeito de cobrir essa nudez, fazendo aí, cosendo, né, folhas de figueira, e fizeram cintas para encobrir a própria nudez. Agora veja comigo, ó. As cintas de folhas de figueira representam a religiosidade como a provisão humana para cobrir a própria nudez espiritual. Religião significa folhas de figueira. Religião não é de Deus. Religião é do homem, tentando se encobrir, vendo que está espiritualmente nu, moralmente nu, ele tenta se encobrir de religiosidade. E são as cintas que eles fizeram de folhas de figueira. Mas, olha só, Deus não aceitou as cintas feitas por eles. Aí o que Deus fez? Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aleluia. Deus não aceitou as cintas de folhas de figueira que eles fizeram, e Deus fez para Adão e Eva vestes de pele de animal, tá?
Então a vestimenta de peles representa Jesus como a eficaz provisão de Deus para cobrir a nudez espiritual dos salvos. Essa vestimenta é toda a armadura de Deus, que nós vamos ver aí parte por parte nos próximos boletins, versículo por versículo. Mas eu tenho uma coisa para falar com vocês aqui ainda do Gênesis 3:21. Lê de novo juntos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Muito bem, olha. Deus fez vestimenta de peles. Então essas peles eram de algum animal. Aqui não fala qual animal era esse, mas foi um dos animais que o próprio Deus havia criado. Ok? Agora, esse animal sendo morto, representa Jesus sendo morto por nós, para sermos revestidos de Cristo. Mas eu vou fazer para vocês algumas perguntas, vocês me respondam, porque vocês sabem a resposta. Tá? Primeira pergunta: quem criou o animal? Tem gente que não respondeu, não sabe não que foi Deus? De novo, quem criou o animal? Muito bem, só que Deus não criou só um animal, Deus criou todos os animais, não foi? Então, dentre todos os animais, quem escolheu esse animal em particular? Deus. Terceira pergunta: quem matou o animal? Quarta pergunta: quem esfolou, arrancou a pele do animal? Próxima pergunta: quem fez das vestes do animal, da pele do animal, vestes? Quem foi que fez? Está vendo? Deus foi o primeiro costureiro da humanidade, né? Confeccionou as vestes. Quem vestiu Adão e Eva com as vestes? O que Adão e Eva fizeram? O que eles fizeram? Quem fez tudo? Está vendo que Deus é que fez tudo? Depois que Deus fez as peles, as vestes de peles, Ele chegou para Adão e Eva e falou assim: escuta Adão, Eva, olha só, eu sou Deus, eu sou o amor, olha, eu amo tanto vocês que eu fiz essas peles aqui, essas vestes de peles. Eu quero perguntar para vocês, vocês aceitam as vestes que eu fiz? Deus fez isso? Deus os vestiu, diz o texto. Deus não perguntou para eles se eles queriam. Deus não perguntou para eles: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele não perguntou, não. Deus não fez apelo para eles vestirem a veste. Apelou, perdeu, irmão. Deus não fez apelo. Deus não precisa fazer apelo. Deus faz o que Ele quer fazer. Ele é poderoso para isso. É por isso que Ele é Deus. Ele os vestiu. Ele não perguntou se eles aceitavam. Outra coisa que Deus não fez: por acaso Deus chegou para eles e falou assim: aqui está, pronto, eu fiz as vestes, essas vestes que vocês fizeram é uma porcaria, eu fiz as vestes verdadeiras, que verdadeiramente vai cobrir a nudez de vocês, as vestes estão aí, agora vocês escolham se vocês querem vestir ou não. Deus fez isso? Deus deixou isso para, entre aspas, a livre escolha deles? Não, Deus os vestiu, é isso que o texto diz. Deus os vestiu. Deus não perguntou se eles aceitavam, Deus não perguntou se eles queriam, Deus não disse para eles: olha, vocês é que escolhem se querem ou não vestir. Deus os vestiu. Terceira coisa, Deus chegou para eles e falou assim: olha, a minha parte eu já fiz, tá? A minha parte eu já fiz, eu fiz as vestes, tá? Agora a responsabilidade de vestir é de vocês, tá aí, pode vestir. Ele fez isso? Não, Ele os vestiu. Ele os vestiu. Ele os vestiu. Ele os vestiu. Por isso que Paulo diz em Romanos 9, a salvação não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar
a sua misericórdia. Foi Ele que fez tudo. Quando você colocar o seu primeiro pé na Nova Jerusalém, você vai lembrar dessa noite e vai dizer: eu estou aqui porque foi Deus que fez tudo. Eu só cheguei aqui porque foi Deus que fez tudo. Eu só atrapalhei, mas Deus fez tudo. Amém? Isso aqui é tremendo, amados. No ensinamento da palavra de Deus, que está sendo hoje ensinada de forma errônea, achando que o homem é que é empoderado para escolher, para aceitar, para fazer alguma coisa que depende da vontade do homem. A vontade do homem não vale nada diante de Deus. O que vale é a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade do homem é má, desagradável e imperfeita. Deus não conta com a vontade do homem para a salvação. Ele opera no homem o querer e o realizar. Filipenses 2:13. Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade dele. Mais um pedaço do nosso texto, assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vocês. Agora eu sublinhei aí, resistir. Enquanto vivem no dia mau, aguardando o amanhecer do dia eterno, os eleitos de Deus têm consciência de ter recebido de Deus, em Jesus, tudo quanto necessitam para resistir o diabo por meio da sujeição à palavra de Deus. Por isso, Tiago escreveu, Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Esse é o conceito de resistência espiritual. Diga, resistência espiritual. Ao qual Pedro também se referiu em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todas as pessoas de Deus no mundo tiveram que ter essa mesma resistência que nós hoje precisamos ter contra Satanás, contra os demônios, contra as suas obras. E Deus já nos deu essa resistência em Cristo. Aleluia. Próxima frase, diga assim, ó: e depois de ter desvencido tudo. Aqui eu sublinhei o vencido, ok? Olha, nenhum derrotado entra no céu. Nenhum fracassado espiritualmente vai entrar no céu. 7 vezes está escrito no Apocalipse o que Deus vai dar ao vencedor. Apocalipse 2 e 3 está escrito 7 vezes: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Tudo que Deus dará ao vencedor. E para o derrotado Deus vai dar o quê? Lago de fogo e de enxofre. No céu só vão entrar os vencedores. Por isso, depois de ter desvencido tudo, Deus nos deu em Cristo tudo o que precisamos para vencer tudo.
Enquanto vivem no dia mau, aguardando o amanhecer do dia eterno, os eleitos de Deus têm consciência de ter recebido de Deus em Jesus tudo quanto necessitam para vencer toda a adversidade espiritual por meio da sujeição à palavra de Deus. Mateus 7, 24, 25, palavras de Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esse é o conceito de, repita, vitória espiritual. Vitória espiritual é fruto de obediência à palavra de Deus. Não adianta fazer campanha da vitória, tarde da vitória, noite da vitória, manhã da vitória, não sei o que da vitória. É obedecer a Deus, o segredo da vitória. Aleluia. Então esse é o conceito de vitória espiritual, ao qual Paulo também se referiu em Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por último, encerrando o nosso texto de hoje, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, vocês. Isso, enquanto vivem no dia mau, aguardando o amanhecer do dia eterno, os eleitos de Deus têm consciência de ter recebido de Deus em Jesus tudo quanto necessitam para permanecer inabaláveis mediante o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Esse é o conceito de, repita, estabilidade espiritual, ao qual Paulo também se referiu em Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Santificação é a formação do caráter estável e inabalável de Cristo nos eleitos de Deus. Deus quer formar em nós um caráter firme, um caráter estável, um caráter inabalável. Sabe quantas coisas Deus quer te abalando? Nenhuma. Deus quer que nós enfrentemos todas as situações da vida, todas as circunstâncias da vida, por difíceis que sejam, enfrentemos sendo pessoas inabaláveis, sem nos abalar com nada disso, porque nós temos o Senhor. Só porque temos o Senhor. Ter o Senhor é o suficiente para sermos inabaláveis. Um fenômeno negativo que sempre aconteceu na história do cristianismo, desde o primeiro século do cristianismo, é que a maioria dos crentes são abaláveis. Se abalam com tudo o que acontece. Tem algo errado aí. É um fenômeno negativo. Porque o que nós temos em Jesus é tudo para ser inabaláveis, seja lá o que for que aconteça conosco.
Muitos cristãos foram de cabeça erguida enfrentar a morte, sem se abalar, porque tem Jesus. Enquanto muita gente que se chama crente hoje não aguenta nada, logo se abala. Tem algo errado com essa fé aí. Tem algo errado com esse evangélico aí. É um evangélico sem evangelho. Porque evangelho não é fraqueza. Evangelho é força. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus são os parâmetros para corrigir na nossa vida tudo aquilo que nos torna abaláveis, para aprendermos a ser inabaláveis, porque em nenhuma das nossas lutas, desafios, situações ou circunstâncias nós estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Ele nos basta. Aleluia.